realidade nesse time que vai encarar o Grêmio, a torcida tá tudo meio morno dentro do campo, né? Salve Tirone, salve galera. Você devia ter consultado o vídeo antes de dar a sua dica KTO, né? São Paulo está, na verdade, há algum tempo contando os dias para as férias, né? Sim. Não perde mais o sexto lugar, há algum tempo tem essa posição garantida, e só tem uma novidade para o jogo contra o Grêmio, dá aquela impressão, quem retornou de lesão, de incômodo, retornou, quem não retornou não retorna mais, né? Tem sido assim nas últimas semanas. A única novidade é a volta do Sabino, que estava suspenso contra o Atlético, né? O Sabino está à disposição, numa posição que já tem muita gente. Em compensação, uma nova baixa, né? O Michel Araújo, que tinha voltado de lesão no joelho e tal, sentiu um incômodo muscular, está fora, é outra baixa do meio para frente. Continua aquela situação de excesso de jogadores em determinadas posições e escassez em outras. Como você descreveu, o jogo para o Grêmio é decisivo, o Grêmio nessa tensão de rota de colisão entre direção, técnico e imprensa, mas o São Paulo sem grande compromisso, sem grande envolvimento com o jogo, vai provavelmente repetir a escalação que enfrentou o Atlético Mineiro com a improvisação do Rafinha de lateral esquerdo. Imagino que não tenha nenhuma outra novidade no time em relação a nenhum retorno praticamente, só o Sabino e a baixa do Michel Araújo, que era reserva. Tem uma curiosidade que eu, aliás, levaria em consideração, mas com certeza não informaram os Zubeldia sobre esse particular. No time do São Paulo, repetindo a escalação contra o Atlético, existem 5 ex-gremistas. E o Grêmio está numa situação periclitante. Tem lá a lei do ex, tal. Mais do que lei do ex, é assim, o incômodo, a mobilização de torcida quando tem ex-jogador no time adversário, 5, e alguns deles estavam envolvidos diretamente no rebaixamento do Grêmio, no último. O Rafinha, o Alisson. E aí, além deles, o Luciano, lá atrás, o Juan Tressoldi, o zagueiro, e, sobretudo, o Ferreirinha, que foi o último a sair, né? Então, o São Paulo, de 11 titulares, tem 5 ex-gremistas. Esse é um detalhe para o time que vai jogar contra o Grêmio. O outro detalhe, o árbitro é um conhecido, Ramon Abate Abel, que esteve suspenso e voltou ao quadro de arbitragem. O Ramon Abate Abel, que costuma sofrer um pouco quando apita nas casas de muita pressão, né? Veremos como será lá na Arena Grêmio. O Grêmio fez grande promoção para o jogo, e que na base do pague 1 e leve 2, né? O sócio comprar um ingresso tem direito a outro convidado de graça para tentar encher e mobilizar a torcida para esse jogo tão importante para o Grêmio. Agora, queria a sua opinião. A gente vai falar já sobre coisas fora de campo que interessam ao São Paulo. Queria saber 2 coisas sobre essa desmobilização. Isso é o São Paulo que está falando, bom, vamos pensar no ano que vem, vamos fazer exame, vamos descansar todo mundo, tal, ou todo mundo largou e está tudo certo, tal? Essa é uma pergunta. E a outra é a sua opinião, e eu dou a minha. Eu acho bem ruim isso, eu entendo, o time não luta por mais nada e tal, mas eu já falei algumas vezes, isso vai pingando uma insatisfação. Eu sei que o jogo não vale nada, eu sei que tudo bem, estão pensando no ano que vem, mas já vamos ter um ano enroscado ano que vem, sem grana, e a gente vai falar disso já. Você terminar o ano meio morno, não é ruim para todo mundo? Ou eu estou exagerando? Você está exagerando. O ruim para todo mundo, se não altera a sua posição no campeonato, não acho que o São Paulo, aliás, deveria... jogo lá contra o Botafogo e tal. Não, estou falando agora, porque não tem alteração na posição do campeonato, né? Agora, é aquilo. Quem poderia jogar, talvez o Wellington, que já está vendido, né? E está fazendo uma falta grande. O resto não conseguiu treinar direito durante a semana, né? Não tem essa situação específica do Caleri, né? Essa, por exemplo.
Essa, por exemplo, né? Mas acho que é uma questão, é um cara que jogou, adiou cirurgia, jogou machucado, etc. e tal, o cara tá no bagaço, vai usar o Caleri nessa altura, faltando para quê? Vai, Entendi. né? Então eu acho que é aquilo. Esse ruim para todo mundo é uma situação que a gente vai falar dessa outra parte do vídeo, que é a questão da contenção de despesa, poucas perspectivas de novos jogadores. Esse é um negócio que vai contagiando e que não é uma escalação diferente de um jogador que vai combater essa sensação, né? Essa sensação de poderíamos mais. Não, de novo, o São Paulo com um time alternativo ou não perde as 6 rodadas no Brasileiro. Uhum. O São Paulo não perdeu as 6 rodadas no Brasileiro com qualquer jogador, né? Em segundo lugar, o São Paulo, não perdendo as 6 rodadas, abriu essa diferença inalcançável para perseguidores. Certo. Então o São Paulo já fez o que você fez no campeonato, já fez a sua missão. Então, deixa eu fazer uma outra pergunta também. Já que é isso, pô, estamos aí meio de férias, tal, estamos pensando no ano que vem, o São Paulo pegasse essas últimas rodadas e colocasse a molecada da base para jogar. Vamos testar aí o Rodriguinho, vamos testar aí o William Gomes, vamos testar o Rian Francisco, entendeu? Porque para dar um caráter de, isso aqui é um começo do ano que vem já. Estamos testando. Vocês não querem os caras da base? Vamos botar então. Não poderia ser isso? Não, porque os caras da base têm um compromisso mais importante. Eles têm uma final contra o Palmeiras na segunda-feira. O jogo deles é mais importante. Dessa vez essa turma toda vai jogar? Não, turma toda, não. Acho que só os que estão lá na base mesmo. O que está acontecendo, e talvez as pessoas não estejam percebendo, não é o que está sendo feito agora é muito teste e observação para as coisas que vêm por ali. Os caras que foram contratados, eles estão tendo sequência de jogo. Marcos Antônio teve, Juan está tendo, né? O Eric teve um pouco. Então, assim, o André está tendo, né? Então, o Alisson está podendo jogar um pouco para testar a recuperação. Não é que o Zubeldia está, tô olhando, pode deixar qualquer time, não. E para quem se empenha mais e se empenha menos em treino ou em jogo, é claro que o Zubeldia está prestando atenção. Então, 2025 para o técnico, e pararam de falar sobre o técnico, enfim, que não fazia sentido, já começou há algum tempo, né? E ele está fazendo observações, testando coisas e tudo mais. Muito bem, inclusive improvisação na lateral, porque até agora não contrataram nenhum lateral, pelo que eu saiba, né? Não contrataram, e é isso que a gente vai falar agora, nesse vídeo. Tem a história do FIDI, que o São Paulo vai ter que apertar o cinto e tudo mais. E aí? Bom, é aí que tá. O assustar todo mundo assustou antes a presidência do São Paulo e o conselho, né? O FIDIC, o apertar os cintos, ele foi votado e aprovado porque o São Paulo, o seu presidente, já sabiam que esse ano seria o ano do rombo histórico e que a dívida chegaria perto do bilhão, né? O déficit passa quase nos 200 milhões em setembro, ainda faltam os 3 meses do final do ano, que são os piores 3 meses do ano. É bem provável que feche no recorde absoluto de déficit em todos os tempos e que a dívida chegue próximo ao bilhão mesmo, a 1 bilhão de dívida. E aí, essa determinação, isso já estava no radar desde que o São Paulo, no meio do ano, não avançou nas competições, né, internacionais e não conseguiu vender nenhum jogador por soma importante na janela, só o Diego Costa, né? Então, foi o pior ano nesse aspecto em termos de grandes arrecadações. E aí, como a coisa não está... incrementou a receita aqui, a receita colar, o patrocínio é um pouco melhor, o naming rights... Tudo isso é irrisório, perto do que é uma venda boa de jogador de futebol, que foi sempre o grande ativo do São Paulo, né? O São Paulo teve superávit com o Casares uma vez só. Quando o Antony foi vendido pelo Ajax ao Manchester United, o São Paulo tinha uma porcentagem, foi uma venda recorde. O ano passado, mesmo com o título da Copa do Brasil e venda do Beraldo por 20 milhões de euros, foi déficit.
Esse ano vendeu o Diego, menos da metade do Beraldo, não chegou à final e déficit recorde. Isso levou o Casares à tentativa do fundo para mudar essa história, mudar essa roda, né? E já na janela do meio do ano, isso já estava colocado na prática, né? O São Paulo não foi ao mercado, fez contratações por empréstimo são 4 contratações que São Paulo praticamente não pagou pelo empréstimo dos 4 jogadores, né? Os últimos 2, o Jamal Lewis e o Santilon, já estava, foi a 13ª equipe em investimento na janela, já pavimentando o que será o São Paulo para 2025, que é um São Paulo com travas econômicas, com redução de custos e com uma dificuldade de incrementar o seu elenco muito grande no primeiro momento. Então esse é o cenário. Assustou para quem vê de fora, mas esse sinal já estava dado há algum tempo. Então tá aí, né, galera? Saiu ontem que o São Paulo vai ter quase 200 milhões, né? Ou mais de 200 milhões de déficit, realmente é absurdo, né? É uma incompetência gigante. Não é só porque não vendeu o jogador, não. É uma incompetência gigantesca. E agora com o FIDIC próximo ano, São Paulo vai ter que... É como eu falei pra vocês, São Paulo vai ter que enxugar a folha, vai ter que reduzir custo e o time vai ser pior. Mas é 1 bilhão de dívida, gente. A gente tá com 1 bilhão de dívidas, isso é muita coisa. Isso impossibilita que o São Paulo traga grandes jogadores. Entende? Então acho que é isso. Pro jogo de amanhã, eu acho que vai ser o mesmo time que jogou contra o último jogo agora contra... Acho que contra o Braga, né? Acho que vai ser o mesmo time, tá? E acho que a única mudança que pode acontecer é na zaga, né? Na zaga, eu acho que o Juan vai sair e vai ficar o Arboleda, na minha opinião. Mas a gente vai um react pra vocês aqui amanhã também, quando tiver, se for confirmado outros jogadores entrando, se ele vai testar outro ou não. Mas o Arnaldo falou, né? Vai ter só poucas alterações aí. E você, botaria o menino da base pra jogar ou não? Comenta aí, valeu? É nóis. Todos esquecem para Arnaldo e Tirone, link na descrição, o canal deles aí, chato. É nóis.